Então agora eu vou começar a maquiagem pelos olhos, porque a pele eu faço uma camada muito fina de base. Se eu já faço a pele dela e depois vou fazer os olhos, eu tenho muito atrito aqui com a esponja, então às vezes acaba estragando um pouquinho, saindo um pouquinho. Então a melhor coisa a fazer é começar pelos olhos a pele madura, quando a gente vai fazer essa pele bem fininha, translúcida. Nas pálpebras eu vou usar o corretivo da Maquiê na cor Canelle, que é uma cor bem coringa, e o pincel da Ariana número 4. O corretivo da Maquiê é um corretivo bem sequinho. E é esse fato que eu gosto muito dele ser bem seco. Porque não vai ficar vincando e nem craquelando na pálpebra dela. Venho e aplico por toda a pálpebra esse produto. Aqui ela tem uma cicatriz, então por isso que é um pouquinho mais fundinho. Para aplicar o corretivo na pálpebra, a gente precisa puxar bem para que esse produto entre em todos os vincos. Então, precisa puxar bem a pálpebra para deixar ele bem homogêneo. É bem importante esse passo. Se você solta a pálpebra, ó, o corretivo ele pega em algumas partes e em outras não pega. Onde tem algum excessinho de pele, não entra. Então, por isso que é bem importante puxar bem a pálpebra e vir aplicando. Não precisa ser uma camada muito espessa de produto. Ela tem micro na sobrancelha, já vai camuflar bem, então não precisa fazer uma camuflagem nas sobrancelhas. Vou aplicar do outro lado. Apliquei bem o produto por toda a pálpebra móvel e fixa. Ó, fica bem sequinho, esse corretivo é muito bom de trabalhar. Então a pálpebra dela tem essa saliênciazinha aqui, ó. E pra gente dar profundidade para essa pálpebra, a gente precisa usar uma sombra mais escura. E também vou fazer a marcação, ela com os olhos abertos. Outra coisa muito importante é maquiar a nossa cliente da pele madura sentada, porque deitada a pele ela estica. Então, quando ela levanta, já tá de outra forma. É bem importante você maquiar ela da forma que ela vai estar na festa, no evento, né? Que é em pezinho, então, você maquiando ela nessa posição vai dar muito mais certo. Então, eu vou começar usando essa cor da paleta de contorno da Francine. O pincel que eu tô usando é o 136 da Makeup, sempre com a pontinha do pincel. Então, aqui, ó, onde ela tem essa saliênciazinha, eu vou vir e vou aplicar essa sombra. Como é uma cor não tão intensa, eu posso jogar um pouquinho acima do côncavo. Pode fechar. Se eu venho marcando com essa sombra aqui abaixo do côncavo, se eu marco aqui, ó, eu vou fazer aqui do outro lado para vocês verem a diferença. Vou marcar ela com os olhos fechados. Ó, marquei aqui ela com os olhos fechados e aqui ela com os olhos abertos. Pode abrir? Ó, a hora que ela abre os olhos, aqui já quase não aparece mais a sombra. Aqui ainda eu consigo perceber a sombra. Então, eu preciso escurecer toda essa região para dar profundidade para esse olho. E aqui onde está um pouquinho fundinho, eu coloco uma sombra mais clara para trazer essa região para frente. Então, a gente vai usar aquele joguinho de luz e sombra para conseguir trazer uma harmonia, né, para esses olhos. Sempre na pontinha do pincel, para a mão ficar bem leve, depositei a sombra e agora eu venho soltando as bordinhas, ó. Fiz a marcação. Depois que eu marquei, que eu já consegui aqui a altura que eu preciso dessa sombra, ela pode fechar os olhos, é só para fazer a marcação mesmo. Ó, vou vir aqui. Pode fechar agora. Pronto, a sombra de transição, que é a primeira cor, que é a transição da nossa pele para o esfumado. Vou usar essa aqui da Michele Palma, que é a Mocha. E o pincel S14 da Esfumato, que ele é bem grandão, ó. Vou começar a esfumar, ó, as bordas. Tanto as bordas internas, quanto as bordas externas. Eu não posso alongar muito aqui os olhos dela, porque ela já tem uma dobrinha aqui, ó.
Então, depois, quando fizer a pele, a gente vem e dá uma recortadinha que vai dar aquela levantada no olhar. Então, agora eu venho, ó, e vou esfumando as bordinhas. Bordas internas e bordas externas. Olha como já suavizou bastante a sombra aqui, ó. Esse lado ainda tá sem esfumar, aqui já tá esfumado. Agora eu venho e começo a soltar as bordas. A mão bem leve, bordas externas e bordas internas. Quanto mais leve a mão, mais bonito fica esse esfumado, mais difuso ele fica. Nós vamos pegar a terceira cor, uma cor bem mais escura, que é a chocolate da paleta da Michele Palma. Pontinha do pincel. Agora eu venho sempre pegando sombra aos pouquinhos e depositando. Se eu pego só uma vez a sombra no pincel e venho e fico esfregando, 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 ela não pigmenta. Eu acabo retirando o que eu coloquei. Então eu preciso colocar a sombra aos pouquinhos. E depois que ela já está bem pigmentada, eu venho e esfumo as bordas. Ó, agora é bem no cantinho externo do olho dela, ó. Só que eu não posso levar essa sombra muito pra cima, senão eu acabo perdendo o degradê. E fica muito pesado. Essa sombra bem escura, quando ela abre os olhos, pode abrir, ela tem que aparecer um pouquinho aqui, ó. Ó, dá pra subir um pouquinho mais. Mas não pode ultrapassar muito, senão cria uma sombra. Pode fechar. Ó, vem escurecendo bem o cantinho. Fechei bem a pálpebra dela, venho aplicando a sombra aos pouquinhos. Pigmentou? Agora eu começo a esfumar as bordas, ó. Bordas internas e bordas externas. Agora tá tendo um culto aqui embaixo do meu estúdio, então talvez vocês escutem um pouquinho de fundo aí o culto, mas se atrapalhar muito na hora da edição, eu vou gravar um voice-over. Desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Aplico a sombra dando batidinhas. Vou sempre pegando mais sombra na paleta e depositando. Pigmentei bem a sombra, agora eu começo a soltar as bordinhas. Vou usar uma sombra nesse tom rosa, bem clarinho, e no cantinho interno aqui do olho dela, ó. Sombra Dream, da paleta da Prilessa. E já venho com essa sombra encontrando com aquele outro marrom que eu havia aplicado, ó. Agora, para potencializar ainda mais as cores, eu vou borrifar um pouquinho do CL Fix, que é uma bruma, que vai dar uma hidratada na pálpebra. Quando a sombra começa a abrir buracos, quando ela não pigmenta mais, é porque já está muito ressecada aquela região. Então, sempre molha com um pouquinho de bruma para devolver a hidratação e aí ela volta a aceitar mais camadas de sombra. Sombra chocolate da paleta da Michele Palma, bem no canto externo. Faço a mesma coisa do outro lado. Agora eu venho com a sombra da paletinha de contorno. Vou vir nas bordas desse marrom mais escuro, só com leves toquinhos. Bordas internas e bordas externas, ó. Agora já começa a sumir as marcações, ó. Venho aqui, bordas externas, bordas internas. Só com toquinhos agora.
tirando a marcação. Vou vir com a Moca da paleta da Michele Palma. Venho nas bordas e esfumo. Nas bordas externas eu vou jogando pra fora. E aqui eu bato mais contido, ó, tirar essa marcação do centro. Sempre trabalhando com a pálpebra esticadinha. Nós vamos colocar uns cílios postiços. Os cílios postiços aqui, ele já vai dar uma boa disfarçada nessa saliênciazinha. Então, eu vou aplicar uns cílios postiços e daí nós já vamos para a pele e daí a sobrancelha dela. Os cílios que eu vou usar são CL Cosméticos, são super leves esses cílios, a base dele não incomoda, é bem confortável. Então, eu retiro da cartela e vou medir nos olhos dela. Ó, eu vou ter que cortar aqui. Sempre corto o canto externo. A cola que eu vou usar é essa Super Strong, gosto bastante dessa cola. Eu aplico em toda a base dos cílios, uma quantidade que preencha, tá vendo? Não pode ser muita cola para não transbordar e também não pode ser pouca cola. Apliquei aqui. Quando a cola começar a ficar transparente na base, ela já está pronta para ser aplicado. Também vou aplicar um pouquinho de cola, pode fechar, bem no cantinho externo, no centro e no cantinho interno aqui do olho. Porque cola com cola tem mais aderência. Ó, bem pouquinho. Quando você aplica os cílios diretamente na pele, é diferente de você aplicar onde já tem a cola. Então, dá mais aderência, cola mais fácil. Outra dica bem importante é sempre fazer esse movimento de girar os cílios para que ele encaixe nos cílios dela. E a aplicação dos cílios é sempre de cima para baixo, para ele encaixar bem na raiz dos cílios dela. Aqui ó, já tá transparente na base, eu venho, peço para ela abrir os olhos e olhar para baixo, isso. Venho com os cílios de cima para baixo, coloco bem no centro e depois com a pinça eu ajusto. Ajusto o canto interno e o externo. Precisa ficar bem colocadinho para não ficar com sobra. Sobra que eu digo é uma folguinha que dá entre os cílios dela e o postiço. E fica muito feio e aparece principalmente em foto. Pode deixar fechadinho até colar. Agora, enquanto o cílio está ali colando, eu vou fazer a aplicação da base